Boa noite para quem está chegando agora, para essa live, para quem vai assistir no gravado. Por que eu resolvi fazer hoje, dia 25 de janeiro de 2023? Porque a gente está em casa, muita gente não foi trabalhar, então acaba deixando aquele gostinho de vamos ver o que a gente vai conversar sobre o medo do inglês. Boa noite, muito obrigada por ter entrado. E a gente vai falar hoje sobre o medo de falar inglês. E essa é uma temática muito sensível para mim. E nessa meia hora, o que a gente vai tratar? Sobre os diferentes tipos de inglês. 2, a diferença de medo e de fobia, que são diferentes. Boa noite, Mari. 3, uma ferramenta para a gente lidar com medo de falar inglês. Então, recapitulando, os diferentes tipos de inglês, a diferença de medo e fobia, o nosso uso de memória, qual é a função de memória com esses sentimentos, com falar inglês, e ferramenta para ver como é que nós vamos lidar com isso tudo, tá? Primeira coisa, a gente precisa ficar muito esperto e tomar muito cuidado com a linguagem do marketing. Por quê? Você precisa entender se o inglês que você precisa está relacionado, ao grupo que você está se relacionando, 2, ao grupo que você está se... Me desconcentrei com uma mensagem, desculpa. Então, com um tipo de inglês que você precisa. Você precisa de um inglês extremamente técnico, extremamente correto, com todas as gramáticas, com tudo. O mais importante do inglês que você precisa é a gramática, é o ouvir, é o falar, é uma mistura disso tudo. Porque quando a gente escuta as escolas falando sobre inglês, cada uma vai pegar um diferencial. E o mais importante, você que é um consumidor de serviço, precisa entender no seu momento hoje. Mas quando eu tinha 15 anos, mas hoje você tem 30. Quando eu tinha 25, mas hoje você tem 40. Então, assim, a gente precisa atualizar isso. Qual que é a maneira que eu, Graziella, amo trabalhar com quem está comigo? Língua franca. Temos até um post aqui no meu Instagram, @Graziella_Mercúrio, falando sobre língua franca. Para que você vai usar aquilo? O que faz sentido para você? Aí que a gente entra sobre medo e fobia. Lembrando, estou aqui com o nosso roteiro de trabalho hoje, e o medo é uma emoção que evita comportamentos ou ações que podem causar algum problema para você, ser humano. E a fobia? Porque algumas pessoas chegam para mim falando, tenho fobia de falar inglês. E a fobia? É um medo desproporcional, irracional e persistente. Percebe a graduação de um para o outro, a diferença? Então a gente precisa ficar muito esperto e nos perguntarmos, você que está precisando do inglês, que tem essa bloqueio, esse trava que você chama de medo, como que isso chega até você? Então você precisa entender que para cada pessoa as emoções têm um nome, tem uma maneira de ser representada, porque a nossa inteligência emocional é diferente de um para o outro. Então você precisa saber se está muito relacionado com a sua respiração, é o pensamento que dá branco, você começa a transpirar demais, você fala, ai meu Deus, não, é a perna que não para. Quais são os detalhes que esse medo traz no seu comportamento? Boa noite, Ká. Quais são os detalhes que esse medo traz no seu comportamento, que fica visual, que traz nas suas ações? Por que eu tô falando isso? Algumas pessoas até me perguntaram, eu tenho uma aluna que me perguntou exatamente isso, Gra, dá pra
realmente a gente apagar uma memória ruim do inglês? Dá pra gente esquecer para trás, deletar, reescrever, fazer tudo? Eu acredito no que está no post de hoje e eu falo muito que eu acredito nessa abordagem com que o Pedro Calabres fala. Coloquei o endereço do vídeo que ele está falando sobre memória no post, no descritivo do post. Ele fala assim: você já assistiu filme sobre a memória? Aí ele fala alguns filmes, eu vou até pegar aqui para falar pra gente, para quem vai assistir depois. Ele fala principalmente de um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Gente, quem não assistiu, por favor, faz uma pipoca, compra um guaraná, um suquinho, uma água com gás, não sei, mas vale muito a pena. Um casal se apaixona, mas eles brigam. O que a moça faz? Vai a esse médico que fala que vai deletar as memórias, ela não vai lembrar mais. Este cara que era o namorado dessa, o que acontece? Fica desolado a hora que descobre. Meu Deus do céu, ele perde o chão, tudo. Aí o que ele faz? Vai até esse médico. Quando ele entra no processo de também deletar as imagens dele, que é o decorrer do filme, gente, a gente começa a prestar atenção quanto que nós somos definidos pelas nossas experiências, pelas nossas memórias. E o que acontece no final, que eu não vou dar spoiler. Aí tem um outro que fala sobre a memória. Você fala assim: Mari, filme maravilhoso esse mesmo. Boa noite, Rick. Boa noite para vocês que estão chegando. Estamos falando de memória, do como a memória influencia quem nós somos, o que nós sentimos e o que a gente recorda. Tem o filme também, Como Se Fosse a Primeira Vez, que ela tem um acidente e ela não lembra a partir daquele acidente para frente. Ela só lembra do acidente para trás, que é com Adam Sandler, que ele fica reconquistando a menina. Um outro filme para a gente pensar sobre a memória. Um outro também, Para Sempre Alice. O que acontece quando a gente está perdendo a memória? A gente que pensa, que faz, que estuda. É bem interessante. Agora sim, você quer assistir um filme fantástico que não tá em lugar nenhum? Chama O Doador de Memórias. E se todas as memórias mais importantes estivessem presas com uma pessoa só? Por que eu tô falando isso? Que eu tô falando sobre memória, que o post hoje foi sobre memória. Porque as memórias e as emoções têm uma função pra gente, ser humano, que eu acredito muito em tudo que eu já estudei, que é sobrevivência. Fala pra mim, você que tá aqui comigo, o que vai te gerar sobrevivência? Você entender que não pode comer aquela comida que já tá cheirando ruim, ou a felicidade de comer um churrasco que acabou de sair da brasa? Pois é da comida que tá com cheiro ruim que a gente mais sente, que só lembrar o cheiro às vezes dá aquela coisa ruim. É a mesma coisa que acontece com as nossas memórias ruins no inglês. Então é como se falasse assim: poxa, não vai. Não faz, porque você vai perder. Você vai perder o seu grupo, você vai perder o seu meio, você vai perder quem você tá afim. E o que acontece? A gente não gosta de perder, a gente fecha. E quando a gente fecha, aí é que vem o grande problema, que a gente começa a perder quem a gente realmente é, o que realmente a gente quer, aonde nós estamos inseridos. A gente volta para o pensamento mágico da criança. Então, o que é gostoso que eu falo de trabalhar a hora que a gente tem medo, que está com ansiedade? As pequenas conquistas. O que são pequenas conquistas? A gente começar a entender como essa sensação do inglês, quando eu preciso usar o inglês, estudar o inglês e ir para frente, como é que isso me afeta? Uma das coisas que podem afetar é a autossabotagem. Vocês já leram esse livro?
que ele chama Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Bom, vou deixar o link depois no nosso grupo. Então, nós temos um grupo aberto agora, que no Linktree do meu perfil você consegue entrar no grupo direto. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. E eu vou deixar a indicação desse livro lá, o link certinho da Amazon, para ficar mais fácil para vocês acharem. Quem quiser pode comprar o e-book para ler no aplicativo. Quem quiser comprar no físico também, aí fica de gosto de vocês. Por que eu tô citando esse livro falando de medo? Porque o medo traz a procrastinação. E quando a gente procrastina, ou a gente deixa para o último minuto, ou a gente não faz. A gente fala, a gente paga, que é o belo exemplo da academia no começo do ano. E a gente não faz. Aqui temos algumas ferramentas para realmente usarmos para ir para frente. Aí você fala, tá, qual que é, a partir do momento que a gente vai conversando, que o resumo até agora, memórias e sensações, sentimentos, emoções são para autopreservação, memória de autopreservação. 2, temos tipos diferentes de inglês, dependendo da área, dependendo da sua ação, dependendo do que você quer. 3, cada um tem uma memória de situação vivida, cada um tem um tipo de inteligência. 4, cada um aprende de uma maneira. Por exemplo, você pode se fazer uma outra pergunta. Na sua linha de tempo, na sua vida, como essa relação com o inglês tem mudado? Então, antes de você procurar, por exemplo, você falar comigo, Gra, vamos fazer um curso de inglês online, vamos fazer um curso assim abrangente que você possa explicar mais? Mesmo dessa maneira, o que você vai fazer? Senta, papel, caneta e começa a lembrar. Eu faço sempre uma gradação com a minha sobrinha, que é criança pequena, criança grande, moça pequena, moça grande e adulto. E aí a gente começa a entender. Quando você era uma criança pequena, até os 6, 7 anos, como é que era essa sua relação com o inglês? E depois, quando você está mais perto da pré-adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, no adulto jovem e agora? Porque a gente precisa ter ferramentas de autoconsciência para a gente poder ir para frente. O que ajudou no passado você a enfrentar o medo de se comunicar? Olha quem veio dar um oi, gente, agora. Ai, ela vai derrubar o celular. Essa é minha dona Onça, gente, para quem não conhece. Prazer, gente. Vai e aí ela vai para a estante dela, né? Beijo, filha. Voltando ao nosso raciocínio, desculpa a interrupção, vou até beber água. Tá fazendo sentido, gente? Bom, assim que vocês puderem dar um retorno importante. Então, o que ajudou no passado? Será que essa ferramenta que ajudou no passado vai me ajudar agora? Por quê? É onde a gente começa a ver. Por exemplo, alguém já escutou falar desse livro? Chapeuzinho Amarelo? Chapeuzinho Amarelo, também vou deixar a indicação no nosso grupo, aberto. E a Chapeuzinho Amarelo, ela era amarela porque ela tinha muito medo, mas muito medo. E aí o que acontece? Ela tinha medo de tudo. E ela tinha medo do lobo, ela tinha medo de o que estava acontecendo, do barulho, de tudo. Ela acha uma maneira de lidar com o lobo. Se eu ler ao contrário, lobo vira bolo. Então, quanto mais eu falar lobo, 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 acaba virando bolo. E bolo é uma coisa tão gostosa. Essa foi a maneira que a Chapeuzinho Amarelo resolveu para ir para frente. Quais são as ferramentas que nós
adultos que precisamos do inglês, que temos medo, que temos essa sensação ruim, vamos usar para poder ir para frente. A gente entender que empatia não é sentir pena, é se colocar no lugar. Então pense em você como se você estivesse olhando para um espelho. E pensa nessa pessoa do espelho como se estivesse separado de você. A gente vai colocar até um outro nome. Por exemplo, aqui, o meu nome é Graziela Fernanda Mercúrio. Eu tô olhando pra... Que nome que vem? Pra Ana. A Ana. E aí você começa a pôr todas as características suas na Ana e deixa dormir um pouquinho. Aquele papel que você deixou. Volta. E aí é onde a gente vai começar a falar. Nessas características, o que a gente pode fazer? Ver o estilo de professora, o estilo de aula, ver o que eu tô precisando na maneira que eu tô precisando. É muito interessante quando um autor chamado Viktor Frankl fala que a última das liberdades humanas é escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Vou repetir. A última das liberdades humanas é escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Então, você tem medo, ansiedade, fobia, e você vai falar com alguém, você vai contratar alguém, a primeira coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, do fundo da minha alma, não é do fundo nem do coração, é o seguinte: como essa pessoa lida com os sentimentos dela e como ela lida com os seus. Por que eu tô falando isso? Se é uma pessoa só relacionada a papel, a método, a tudo, ela não vai dar noção, ela não vai ter tempo de lidar com as emoções e de dar esse carinho especial. Então, eu volto a falar. Algumas pessoas me procuram e falam: Gra, mas escola de inglês é ruim? Não, eu sou uma pessoa que já trabalhei muito em escola de inglês, em franquia. Gra, escola regular é ruim? Muito menos. Também já trabalhei muito em franquia. Gra, aula particular de escola de inglês é ruim? Também não, mas tudo depende do objetivo. O que você está precisando agora? Para ir ajudando a lidar com esse medo. Isso é o que eu falo para os meus alunos. Você está precisando do quê? De uma mão para falar, vamos junto? A gente vai junto. É onde eu falo, você tá com dúvida, você tá nervoso, você tá triste, você tá super feliz, você tá com foco, você tá sem foco? Venha pra aula. Então, qual que é o meu diferencial como empresa? Porque coloco nota fiscal com CNPJ, com tudo certinho. O meu diferencial é sempre estar com você, te ensinar regulação emocional. Por quê? Para mim, Graziela profissional, Graziela que estuda, Graziela pessoa, a partir do momento que a gente se entende as nossas emoções, a gente vai achar uma maneira de aprender o que a gente quer. Se você vai para uma franquia de inglês, você precisa entender que o que ela vende é um conteúdo num espaço de tempo. É pior ou é melhor? Não sei o que você está precisando, não sei se faz sentido para você. Outra coisa, professor particular. Professor particular vai ter aquele que vai falar sobre testes, vai ter aquele mais focado em gramática, vai ter aquele que só vai falar inglês com você, vai ter aquele que vai misturar inglês com português. Então, quando a gente fala em medo e que como ir para frente, como destravar, é onde eu achei essa temática fundamental para a gente hoje, porque entender o medo não é deixar ele tomar conta, porque senão você não vai sair do lugar, ou você vai correr que nem o Forrest Gump, você já assistiu esse filme? Forrest Gump, e não vai de maneira nenhuma parar. Outra coisa, conheça da onde vem esse seu medo. Aonde você acha que começou? Faça essa pergunta, faça história, sabe, tem ferramentas para a gente achar isso. Vamos falar sobre metas realistas.
Não adianta você que chega pra mim, Graziela Fernanda Mercúrio, e fala, Gra, quero te contratar. Beleza, CPF aqui, nota paga, tudo bonitinho, a gente começa. Aí a primeira coisa que você fala pra mim, como você quero te contratar, você fala pra mim, odeio inglês, tenho medo de falar inglês, tenho ansiedade do inglês. Aí a primeira meta que você põe é entrar na reunião e escutar tudo. Então você saiu do 0 ao 100 em quantos segundos? Em 5? É possível? Não. É atingível? Tem relação ao tempo? Então isso só o que faz? Massacrar você mais ainda e fazer essa ojeriza, esse medo, essa coisa ruim no inglês ficar pior ainda. Então, o que a gente faz quando alguém chega para mim e fala, tenho medo, tenho ansiedade, uma aluna chegou para mim uma vez e falou, Graziela, a nossa aula tá começando agora, mas eu já fui no banheiro vomitar 5 vezes. Eu falei, tá tudo bem, você tomou um remédio pro estômago, e se você precisar sair, levantar e ir no banheiro, eu vou te aguardar. Aí ela ficou me olhando, você vai me aguardar? Eu falei, vou, porque você tá aqui, você tá tentando, e se tiver que interromper, eu estou aqui com você. Esse é o meu diferencial. Eu estou aqui com você, é isso que eu amo fazer. Outra coisa, outra paixão, planejar estrategicamente a conquista dos seus objetivos. Qual que é uma das coisas muito boas? Por exemplo, a dona Onça passou por aqui, peguei dei um beijinho nela para não cair o celular, e ela já foi para uma estante que eu tenho na parede aqui. Então ela tá de frente comigo, ela não precisa andar mais pela mesa. Então essa era uma insegurança que eu tinha dentro do que eu faço. Como é que assim que o gato vai ficar derrubando tudo? Não faz sentido. Então, uma maneira que eu achei de acomodar essas aulas que eu gosto de dar, tanto aqui quanto no computador, e o conforto meu e da minha gatinha, porque o chamego ele fica mais longe. Então, uma das alunas foi maneira de estudar. Nós temos técnicas para estudar. A outra foi a maneira de ouvir. A outra foi uma aula externa que nós fizemos. A primeira aula externa não precisa ser 100% inglês, mas que a gente tente. Outra coisa, não se desespere ao errar. Aí você fala, nossa, você trouxe um livro de criança, você trouxe um livro de autossabotagem. Aí você fala, não se desespere ao errar. Sim, porque tem uma outra coisa que eu gosto de estudar sobre ansiedade. Se a gente se desespera ao errar, o que acontece? A gente perde totalmente a nossa estratégia. E qual é a nossa estratégia? Errou, tá errado. Dá uma volta e continua. Você fala perfeito português, ou espanhol, ou inglês, ou francês, qual for a sua primeira língua? Tenho um pouco minhas dúvidas, porque por mais que a gente leia, o dia a dia faz com que a gente vá economizando as letras, que é a mesma coisa no inglês. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente se desespera, a gente perde aquela coisa que a gente tem muito de criança. O que eu tô falando de criança? Escuta, é no brincar e somente no brincar que o indivíduo, a criança ou o adulto pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Então, para que eu trouxe essa citação? Para a gente lembrar que a gente precisa da criatividade. Você fala, Gra, mas numa reunião de negócios eu não posso brincar? Concordo, mas o brincar aqui é o ser maleável, é saber que tem uma outra maneira de nós irmos para frente. Então, a gente tem uma ferramenta chamada FARM. FARM, F-A-R-M de Maria. O que é o F? Anota, foco. Vamos estabelecer um foco. Para esse foco, a ação. Qual ação que nós devemos seguir no inglês?
Qual o resultado que a gente espera para uma melhoria contínua? Então, o que acontece? A gente agora está se encaminhando para o final, mas essa live vai ficar guardada. Vai ficar guardada, não, vai ficar no perfil, gravada, para quem quiser poder assistir depois. O que é muito importante, que a gente entenda que aprender algo, o medo de inglês, o medo de andar de bicicleta, o medo de falar em público, o medo de ir para aquela oportunidade de emprego que a gente acha que não vai conseguir, está muito ligado com o comportamento, com as emoções e com o nosso histórico. Como é que você está lidando com isso? Como é que faz sentido para você? Você já tinha parado para prestar atenção? Então, no trabalho que eu faço com os meus alunos, começa por aí. Vamos prestar atenção em você hoje para separar o que é história, para separar o que é atual, o que você deseja, porque senão fica um embaralhado assim. Vocês já viram o gato brincando com linha de crochê? Sabe aqueles memes que eles se enrolam todo, ou em árvore de Natal? É aquele bololô que fica. Então, é importante. Agradeço demais de você estar aqui comigo. 2, puder compartilhar essa live com os amigos para chegar para mais pessoas, para a gente definir os temas junto, porque toda quarta-feira nós teremos essa meia hora. 3, nós temos um grupo aberto. Como que faz para entrar nesse grupo aberto e receber o material? No meu perfil, no Linktree, aperta lá que você vai pôr Graziela Mercúrio, professora Graziela Mercúrio, grupo Whats. Clica lá que você já entra direto. A gente vai conseguir conversar melhor. Então, nesse finalzinho, pergunto: alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Porque pra gente, o importante é, antes da gente entrar na prática mesmo nessas lives, essa base se faz fundamental, tá? Vou beber um pouquinho d'água enquanto aguardo. Bom, até agora não chegou nenhuma dúvida. Vou fazer o seguinte, vou encerrar a live por aqui. Agradeço por vocês estarem com a gente, comigo, com os meus gatinhos, com a minha vontade. E a gente se vê na semana que vem, no mesmo bate-horário. Tudo bem? Um beijo, boa noite, que a gente tenha um restinho de semana muito bom, tá bom? Então, tchau, tchau! Aqui, ao vivo, aqui. Aí a pessoa se enrola para finalizar a live. Como que a gente finaliza a live aqui? Aqui. Ótimo. Agora vou encerrar de vez.